Agora, nós vamos falar sobre a ressuscitação de Jesus, já que nós no vídeo anterior explicamos o que é materialização. Eu não expliquei no vídeo anterior que as materializações funcionaram na Europa por longos anos, tá? Um grande cientista da Inglaterra, William Crookes, o inventor do tubo de imagem que usamos hoje na televisão, ele pesquisou isso, tá? Passou anos pesquisando e havia um espírito cujo nome era Katie King, ou seja, Kate King. E esse espírito se materializou dezenas de vezes através de médiums, claro, para se tornar visível. E isso virou uma febre na época do lançamento do Espiritismo, as materializações, tá? Aqui no Brasil tem um livro chamado O Trabalho dos Mortos, tá? Entre na internet, procure livros espíritas, alguns podem ser feitos através de download e peçam em qualquer parte do mundo que você tiver. A Federação Espírita Brasileira vai te vender, ou outras livrarias espíritas, baratinho, bem baratinho, e você em qualquer parte do mundo vai ler sobre isso, sobre as materializações, com fotografias, com declarações dos espíritos. Agora vamos falar de Jesus. Jesus saiu do túmulo, claro, e apareceu Madalena e o viu pela primeira vez. E ele disse para Madalena ir contar para os apóstolos. E ela ficou assustada e disse, Raboni, que quer dizer mestre. E quando ela foi chegando perto dele, antes que ela o tocasse, o abraçasse, feliz por estar vendo ele, ele disse, não me toques. Por quê? Porque o tipo de materialização que ele tinha feito não podia ser tocado. Veja que o corpo de Jesus sumiu, foi dissolvido. Lá dentro do túmulo. Ninguém encontrou o corpo de Jesus. Por quê? Certamente ele dissolveu seu corpo para cobrir o seu espírito de energia, porque senão ele precisaria de muitos médiuns como os apóstolos, a maioria era médiums assim, nesse nível, e poderiam ceder energia para ele se tornar visível. Então Jesus não ressuscitou, voltou a ter um corpo carnal. Aquele corpo que ele tinha se tornou visível tanto para Madalena, as outras Marias, para os apóstolos, na estrada de Emaús, quando ele se elevou aos céus. Aquele corpo era um corpo fluídico, corpo fluídico. O espírito dele coberto de energias materiais, chamado materialização, por isso que ele era levezinho. Ele não estava em corpo carnal, ele não ressuscitou. Não há essa possibilidade de alguém no universo, eu não estou dizendo aqui no mundo terra, é no universo, o espírito morrer, se desligar do corpo carnal dele, seja que planeta for, seja que tipo de carne for, mas carne é carne, e depois de desligado, ele poder ressuscitar, dar vida ao corpo de novo. Não, isso não é possível. Contraria a lei universal. E Jesus não contraria nenhuma lei universal. Deus não atende nenhum pedido, nada que contrarie lei universal, porque Deus estabeleceu leis e ele mesmo é o primeiro a cumpri-las. Então Jesus se materializou, se tornou visível. E como naquela época as pessoas não iam entender o que era fenômeno de materialização, então pensaram que ele estava no corpo carnal. Aí disseram que ele ressuscitou.
E a igreja divulga isso, no evangelho está escrito ressuscitação, mas nós espíritas temos agora a ciência espírita, tá? O espiritismo veio para isso, para instruir a humanidade e acabar com esses equívocos, tá? Então, Jesus se tornou visível, materializado, subiu ao céu e, quando estava numa certa altura, ele dissolveu aquele corpo, seguiu em espírito e aquelas energias foram dissipadas no éter, porque não era preciso mais devolver para corpo nenhum. Nós já fizemos alguns estudos sobre isso, chegamos à conclusão que ele retirou energias do seu próprio corpo que estava morto. Foi lá, dissolveu, porque ele tinha um poder imenso, dissolveu o corpo, pegou as energias, se cobriu e se tornou visível. Mas não que ele tenha ressuscitado. Não há ressuscitação de ninguém, nunca houve no universo inteiro em nenhuma galáxia. Então, ocorre que as pessoas começam a frequentar uma determinada religião e as religiões não sabem disso e leem o que está lá, que os apóstolos escreveram, que as pessoas da época falavam, tá? E acreditam no dia atual. E ficam, então, teimando, fazendo Páscoa, comemorações em cima da ressuscitação de Jesus, que não houve, tá? E nós também, então, não vamos ressuscitar? Claro que não. Ninguém vai ressuscitar. Então, não haverá essa história de ressuscitação dos escolhidos, que Jesus virá para escolher à direita as ovelhas, à esquerda os bodes, ou seja, os cabritos, e aí vai ressuscitar, levar seu povo, levar sua igreja, como muitos fanáticos falam, tá? Vai levar a nossa igreja. Não vai fazer nada disso. Ninguém vai ser ressuscitado. Seria um absurdo. Ressuscitar contraria a lei da física, da química, da natureza. E todas as leis do universo são leis de Deus. Por exemplo, um átomo que estava compondo um corpo de alguém 2000 anos atrás, hoje ele pode estar numa árvore, pode estar em mim, pode estar em você, porque, como disse Lavoisier, na natureza, tudo se transforma, nada se cria, tudo se transforma. Então, os átomos não se deterioram, eles não se acabam, eles saem do corpo, passam para outro corpo. São chamados pela natureza para integrar outros corpos. Estão vendo atrás de mim esse monte de livros? Estão cheios de átomos, que às vezes era do meu corpo quando eu estive aqui na Terra há 2000 anos atrás. Às vezes era do seu, de um cachorro ou de uma árvore. Átomo é átomo. E os corpos são compostos de células. As células são compostas de átomos. Portanto, é impossível Jesus voltar e contrariar a lei da natureza, ressuscitar quem morreu há 10.000 anos atrás. Claro que isso não vai acontecer, porque contraria a lei da natureza. Ele teria que matar muita gente para tirar os átomos e fazer um novo corpo. E ele não faz isso, tá? Isso não está nas leis da natureza. Isso é uma doutrina de pessoas que conhecem muito pouco, não sabem nada de química. E pensa que Deus, como está escrito na Bíblia, Deus pode tudo. Calma! Deus pode tudo, tudo, tudo? Não. Deus pode dentro de suas leis. Você já viu Deus ter poder de transformar um avião, um Boeing, por exemplo, em um pássaro voador? Já viu? Claro que não. Por quê? Não é lei de Deus. Pássaro, existe uma lei que diz que um pássaro tem que se desenvolver através de uma mônada, que é a menor vida, tipo vírus, que eu já expliquei no outro vídeo, e vai se desenvolvendo, passa por toda a escala evolutiva até chegar na escala dos pássaros.
aí vira um pássaro. Todo pássaro que você vê por aí, pelo planeta Terra, passou por essa escala evolutiva. Portanto, são milhões de anos para sair lá debaixo da célula mãe da mônada para chegar a um pássaro. É essa que é a lei. Não tem lei de pegar um avião e transformar em pássaro. Então, esse negócio de Deus pode tudo não é bem assim, tá? Deus pode tudo dentro de suas leis, tá claro? Não fique por aí dizendo, o homem falou mal de Deus. Nada disso. Só se você for um ignorante, tá? Eu estou dizendo que as pessoas não sabem interpretar o que está escrito nem na própria Bíblia. Quando lá está escrito Deus pode tudo, está dizendo que a pessoa tem que ter fé para, no momento de dificuldade, confiar em Deus e Ele vai mostrar uma solução. Seja que problema for, tá? Mas não é que ele vá fazer milagre e resolver o que nós queremos. Não, é dentro das leis da natureza. Tá bem? Espero ter deixado claro. Se não deixa, o meu amigo Bill, lá da Califórnia, Estados Unidos, me mande um aviso e eu corrigirei. E outros também. É só entrar no vídeo, escrever lá o que você discorda ou o que você quer entender, que eu lhes explicarei. Por que não fazem isso? Tá? Tem preguiça de escrever? Não tenha. A preguiça é uma doença da alma, viu? Doença da alma. Beijo para vocês.